Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou gravar um vídeo aqui resolvendo os exercícios que eu passei para vocês sobre tabela periódica. Bem, a primeira questão, então, dizia um átomo cujo número atômico é 18, ele é classificado na tabela periódica como? Então, eu tenho que verificar lá na tabela periódica onde é que está o átomo de número atômico 18. Então, vocês vão observar na tabela, é o argônio, ele está na família 18, né, na última coluna da tabela periódica. Então, ele é classificado como um gás nobre. Na questão número 2, então, fala, nos metais de transição interna, o elétron de diferenciação, ou seja, o elétron mais energético, ele se localiza em qual subnível? Então, vamos avaliar aqui a tabela periódica, pessoal. Nós temos aqui em cima os grupos, os elementos representativos, né, que são esses grupos aqui altos da tabela periódica. Família 1 e 2 terminam em S, né? Famílias 13 a 18 terminam em P, certo? Esse pessoal aqui termina em P. E o pessoal aqui do meio que sobrou são os elementos de transição. Então, eu tenho transição externa, que termina em D, e aqui embaixo, transição interna, que termina em F. Então, a pergunta aqui é com relação ao elétron de diferenciação. Ele se encontra no subnível F da antepenúltima camada. Então, a letra C é a alternativa correta nesta questão. Questão 3, então, diz o seguinte: um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 elétrons na terceira e 7 elétrons na quarta camada. Então, observando aqui, primeira camada, camada K, 2 elétrons, segunda camada L, 8 elétrons, terceira camada M, 18 e quarta e última camada, 7 elétrons. Observando essa configuração eletrônica, nós podemos perceber que este átomo ele apresenta 4 camadas e 7 elétrons na última camada. De acordo com essas características, então, eu posso dizer que o átomo, esse átomo, ele pertence ao quarto período e ele faz parte da família dos halogênios, ou seja, a família 17, né, que tem 7 elétrons na última camada. Então, a alternativa correta aqui, nessa questão, é a alternativa C. Na classificação periódica, os elementos químicos situados na família 1A e 2A, que são as duas primeiras colunas da tabela periódica, são denominados respectivamente família 1A, metais alcalinos, e família 2A, metais alcalinos terrosos. Então, alternativa correta, letra B de bola, né? Questão 5, então, considere os itens a seguir. Na tabela periódica, primeiro, os elementos representativos são os das famílias indicadas com as letras A, 1A, 2A, etc. Olha, pessoal, então é isso mesmo, né? Os representativos são esses grupos altos aqui de cima que antigamente eles eram denominados como família A. Então começava aqui família 1A, família 2A, aí lá em cima, família 13, era chamada de família 3A, 4A, 5A, até a família 8A. Então é verdadeira essa primeira afirmativa. Número 2. Sódio, magnésio, cálcio, rubídio, bário e rádio são metais, são elementos alcalinos? Olha, alguns deles são alcalinos da família 1, mas outros são alcalino-terrosos, como por exemplo o magnésio, né? Ele é da família 2, então o magnésio não é alcalino, o magnésio é alcalino-terroso e o rádio também, né? Alcalino-terroso. Então essa alternativa não está correta. Número 3. Flúor, oxigênio e cloro estão entre os elementos mais eletronegativos. Olha, nós não falamos em eletronegatividade, mas eletronegatividade é uma característica que os átomos apresentam, que os elementos apresentam, de atrair fortemente os elétrons de uma ligação química. Então, esse grupo aqui, dos ametais, eles são bastante eletronegativos.
Então, essa afirmativa, ela está correta. E nós vamos falar sobre a eletronegatividade mais adiante, tá? Então, estão corretas as afirmativas 1 e 3, né? O item E aqui. Número 6. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a alternativa verdadeira. Bom, na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica? Não, né? Ordem crescente de número atômico. Então, está errada essa primeira afirmativa. Letra B. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Ao contrário, né, gente? Numa família, numa mesma coluna, os elementos apresentam propriedades químicas muito parecidas, justamente porque eles têm uma configuração eletrônica, né, os elétrons distribuídos de forma parecida, de forma semelhante. Então, está errado aqui. Letra C. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons da última camada? Correto. Geralmente, sim. A grande maioria, sim. Vou continuar lendo aqui. Letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes? Não, não é no período, né? No período, eles têm a mesma quantidade de camadas. Na família, é que eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, está errado a letra D. E letra E. Todos os elementos representativos, que é aqueles grupos, dois grupos altos lá da tabela, eles pertencem aos grupos B da tabela periódica? Não. Os grupos altos são pertencentes ao grupo A e os grupos aqui do meio, né? Estes sim são do grupo B. Então, a única alternativa correta aqui nessa questão é a letra C. Número 7. Pertencem à família dos calcogênios. Olha só, calcogênios, pessoal, é a família 16, né? É a família que tem o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e assim por diante, né? Então, eu tenho a letra C, né? Selênio e telúrio como sendo os elementos pertencentes à família dos calcogênios, família 16. Questão 8, então, resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. Primeiro, a tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica? Não, né? Não é ordem crescente de massa atômica, é ordem crescente de número atômico. Então, primeira afirmativa está incorreta. Afirmativa 2. Todos os elementos que possuem um elétron e 2 elétrons na última camada, na camada de valência, são respectivamente metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada seja n diferente de 1. Olha só, um elétron na última camada é família 1, né? Metais alcalinos. 2 elétrons na última camada, família 2, metais alcalinos terrosos. Porém, nós precisamos excluir desse grupo o hidrogênio, que tem um elétron na última camada e não é um metal alcalino, e o hélio, né, pessoal? O hélio, ele é um gás nobre. Ele está lá na coluna 18. Ele só tem 2 elétrons na última camada e ele não é um metal alcalino terroso, ele é um gás nobre. Então, essa afirmativa ela está correta porque ela classifica a família que tem um elétron como metal alcalino, a família que tem 2 elétrons na última camada como alcalino terroso e exclui o hidrogênio e o hélio, pois estes não são metais nem alcalino, né? Enfim, o hidrogênio não se classifica como metal e o hélio é um gás nobre, tá? Então está correta essa afirmativa aqui, gente. Número 3. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, o mesmo número de camadas? É verdade, né? Todos os elementos que estão lá no quarto período têm 4 camadas, 4 níveis de energia. Todos os elementos que estão no sexto período têm 6 camadas, 6 níveis de energia. Então, está correta a afirmativa 3. Número 4 aqui. Em um mesmo grupo, família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis de camada? Não, né? A família, o grupo, apresenta elementos com a mesma configuração eletrônica e, por consequência, mesmas
propriedades químicas semelhantes, na verdade, né? Então, está errada a número 4. Então, conclui-se que com relação à tabela periódica atual dos elementos químicos estão corretas apenas a 2 e a 3, né? A letra C. Então, é a alternativa que responde corretamente esta questão aqui. Número 9. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Letra A. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Vamos ver as outras aqui. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica, está errado. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas, está errado, ao contrário disso, né? Enfim, aqui a número 9, a alternativa correta é a letra A, com certeza. Questão 10. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar. Letra A. Um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e é maleável. É verdadeira essa afirmativa, né? O metal, os metais conduzem corrente elétrica e ali quando fala em dúctil e maleável, ductilidade e maleabilidade são características pertencentes aos metais porque eles têm essa capacidade de se deformar, de formar lâminas, de formar fios. Então, é verdadeira essa afirmativa. Letra B. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. Também é verdadeira. Lembrando que os metais têm características contrárias aos não metais, né? Um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um não metal. Olha só, não se fala mais em semimetal já tem bastante tempo. Nas tabelas antigas, existia, além da divisão entre metal e não metal, existia uma divisão intermediária, que eram os chamados semimetais, que tinham características intermediárias entre metal e não metal. Então, essa afirmativa ela está correta também. Olha só, letra D. A maioria dos elementos químicos é constituída por ametais? Essa está incorreta, né, gente? Por quê? Porque lembram que na tabela periódica dos 118 elementos químicos, 94 são metais. Então, a maioria são metais, tá? E a letra E, os gases nobres são monoatômicos, é verdadeira por quê? Porque os gases nobres, eles não fazem espontaneamente, eles não fazem ligações entre si ou com outros elementos. Então, eles se apresentam na forma de átomo único, né? São monoatômicos, sim. Então, a única incorreta aqui na questão 10 é a letra D. Questão 11, então, associe corretamente as colunas abaixo. Metais alcalinos. Metais alcalinos pertencem ao grupo 1 ou 1A. Metais alcalino-terrosos pertencem ao grupo 2, aqui embaixo, né? Os calcogênios, família 16. Halogênios, família 17. Família do carbono é a família 14, né? Família do nitrogênio, família 15. E os gases nobres, vamos pegar uma outra cor aqui, pode ser o amarelo, gases nobres lá do grupo 1 ou do grupo 18, certo? Então, ficou assim, né, essa organização aí, de acordo com as colunas. Questão 12, a ordem crescente de raio atômico entre os átomos. Nitrogênio, então observem que eu já posicionei eles aqui na tabela, nitrogênio, o lítio, o magnésio e o potássio. Eu quero então saber a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, só para lembrar aqui que o raio, ele cresce de cima para baixo e ele cresce da direita para a esquerda. Ou seja, quanto mais à direita estiver, menor vai ser o raio. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio, ele é o menor de todos,
né? Nitrogênio e lítio estão no segundo período, ou seja, eles têm somente 2 camadas. Então, o nitrogênio é menor do que o lítio. Depois vem o magnésio, que tem 3 camadas, e o potássio, que é o maior de todos dentre esses 4. Por quê? Porque ele tem 4 camadas. Então, seguindo essa ordem, nitrogênio menor do que lítio, menor do que magnésio, menor do que potássio, a alternativa A é a alternativa correta para essa questão. Considerando um grupo ou família, então vou falar de uma coluna, vou pegar uma única coluna, por exemplo, a primeira família, e vou verificar como é que acontece a variação do raio atômico. Então, olha só, num grupo ou família, o raio atômico aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. É verdadeira essa afirmativa, né, gente? Porque olha só, numa mesma família, eu vou observando, né? Primeira família, primeiro período, segundo período, terceiro período, eu vou verificando que está aumentando o número atômico, consequentemente aumentando o número de camadas, né? Então, essa é a alternativa correta, tá? Número 14. Considere os elementos A, B, C, D e E com a seguinte posição na tabela periódica. Então, percebam que o A, o C e o E estão aqui no segundo período, o B e o D estão mais abaixo e o F está no último período. Bem, só lembrando que o raio cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda, né? Bom, qual átomo apresenta maior raio atômico? A ou E? Então, o A, como ele está no mesmo período que o E, ele apresenta a mesma quantidade de camadas. Porém, como o A está mais à esquerda, ele tem uma menor quantidade de prótons atraindo. Se a atração é menor, então o raio vai ser maior, né? Então, o A é maior do que o E. Átomo A ou o átomo B? Bem, observem que o B ele está abaixo, né, na mesma família, mas ele tem mais camadas, então o B é maior do que o A. A ou F? O mesmo raciocínio, né? O F ele tem um maior número de camadas do que o A, então o F é maior do que o A, certo?